Fragmentação da atividade empresarial. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre isso, talvez não com esses termos, que são os termos utilizados pela Receita Federal, para designar uma prática que tem se tornado comum em virtude da tentativa da redução de pagamento de contribuição previdenciária. Vou te explicar para que fique mais claro para você. Imagina que o Elielton abre uma empresa, constitui uma empresa que vai ser tributada pelo regime do lucro real ou do lucro presumido. E nós sabemos que nesses casos nós temos o pagamento ali da parte da contribuição previdenciária patronal, aqueles 20% sobre a folha de pagamento. Para evitar essa tributação, esse empresário constitui uma segunda empresa, dessa vez agora uma empresa que vai ter a opção pelo regime do Simples Nacional, ela vai ser optante pelo Simples Nacional, e essa empresa serve pura e tão somente para a contratação dos empregados que trabalharão, na verdade, na primeira empresa que o Elielton abriu, que é a primeira empresa que o Elielton constituiu, que é do lucro real ou do lucro presumido. Por que isso é feito? Isso é feito na tentativa de fugir dos custos previdenciários. Nessa situação, a Receita Federal qualifica essa operação como fragmentação da atividade empresarial. E um acórdão que nós temos aqui da DRJ Salvador determina o seguinte: fragmentação da atividade empresarial, pessoas jurídicas distintas, simulação, contribuições devidas a outras entidades e fundos, redução indevida, lançamento. Por que redução indevida? Porque o Simples Nacional tem uma carga tributária favorecida em relação, por exemplo, à empresa de lucro real ou lucro presumido. Continua o acórdão dizendo o seguinte: os fatos narrados demonstram a ocorrência de simulação por meio da criação de uma empresa que não existe de modo independente, subordinando-se em todos os aspectos a outra empresa, da qual funciona como um departamento. A fragmentação da atividade empresarial entre as duas pessoas jurídicas formalmente existentes se deu com o propósito de concentrar a mão de obra na empresa optante pelo Simples Nacional, reduzindo indevidamente o valor das contribuições devidas a outras entidades e fundos em razão do exercício da atividade empresarial. Uma vez reconhecida a simulação, na criação da empresa optante pelo Simples Nacional, mostra-se correto o lançamento de ofício das contribuições em nome da empresa efetivamente existente, que foi o caso da primeira empresa que eu constituí, a de lucro real ou de lucro presumido. Portanto, essa é a prática que tem sido desenvolvida por algumas pessoas no país, a abertura de uma empresa optante pelo Simples Nacional, contrata-se os colaboradores por essa empresa e observe que essa empresa optante pelo Simples Nacional, ela não está prestando serviço para a minha empresa. Eu não vou entrar nem nesse mérito da prestação de serviço, da cessão de mão de obra, porque essa é história para um outro vídeo. Eu estou falando da situação de que abriu-se apenas, constituiu-se apenas a empresa optante pelo Simples Nacional no intuito de evitar uma tributação maior. E aí você poderia dizer, sim, Elielton, mas isso é lícito, isso pode ser feito. Depende. Se essa empresa optante pelo Simples Nacional ela tivesse funcionando, fosse operacional, o problema é que as pessoas, quando fazem esse tipo de operação, elas nem se preocupam em ter receita para poder pagar os custos dessa folha de pagamento desses empregados nessa empresa optante pelo Simples Nacional. Simplesmente contratam pelo Simples Nacional e ficam operando esses trabalhadores na outra empresa. Isso é muito comum, aliás, isso é mais comum do que o que a gente imagina, só que a Receita Federal está de olho nisso. Como eu falei, não vou nem entrar aqui no mérito da cessão de mão de obra, porque você poderia alegar que os empregados da empresa optante pelo Simples Nacional estariam prestando serviço na minha empresa do lucro real. Mas não é disso que se trata. Até que se fosse o caso, se fosse o caso, teria uma nota fiscal, aí essa empresa optante pelo Simples Nacional teria faturamento, teria receita e teria como bancar esses colaboradores lá. Mas não é disso que se trata. Se trata, na verdade, do intuito de fugir da tributação. É tanto que a empresa optante pelo Simples Nacional, em regra geral, nessa prática, ela não tem nem receita, não emite nota fiscal, não tem como pagar esses colaboradores nessa folha de pagamento, porque quem paga, na verdade, é a minha empresa do lucro real ou lucro presumido. Mas não acaba aí esse acórdão, não. Olha o que o acórdão traz aqui, a qualificação da multa. Diz o seguinte: simulação, lançamento de ofício, multa qualificada de 150%, descrição dos fatos, procedência. Restou demonstrada nos autos a simulação, pela criação de uma pessoa inexistente de fato, a fim de que ela figurasse como empregadora da mão de obra, utilizada no único empreendimento econômico ali existente, com o objetivo de oferir devidamente as vantagens tributárias da opção pelo Simples Nacional.
correta. Portanto, a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%. Então, é um risco, está errado, enfim, mas a gente sabe que muitas pessoas fazem essa prática muito comum aqui no Brasil, e muitas vezes até um pouco você não consegue enxergar, porque essa empresa, na verdade, ela só existe no papel, né? Ela só existe, digamos assim, na sua constituição, porque os colaboradores estariam todos trabalhando e prestando serviço na minha empresa optante pelo lucro real ou lucro presumido, e essa opção pelo lucro real presumido poderia ter sido uma questão de tributação, ou até mesmo por uma proibição de eu ter escolhido o regime do Simples Nacional. Então essa é uma prática muito comum. A Receita Federal não, e esse acórdão já tem 4 anos, só para você ter ideia, TRJ Salvador. Então a Receita Federal ela já está de olho nisso há muito tempo, ela sabe dessa prática, e você que costuma orientar seu cliente, ou você que é empresário e costuma ter essa prática, cuidado que a Receita Federal hoje ela tem diversos outros formatos de controles que ela pode descobrir isso aqui muito facilmente. Então, qualquer situação que a Receita Federal desconfiar dessa prática, fique sabendo, né? Apenas para a gente relembrar, inclusive, que o ônus da prova nesses casos é do contribuinte e não da Receita Federal, tá ok? Aproveito para convidá-la a participar do nosso grupo do WhatsApp, Comunidade de Contadores do Agro. Inclusive, essa pergunta sobre essa questão da fragmentação da atividade empresarial, essa questão da abertura da empresa optante pelo Simples Nacional com empregados apenas para prestar serviço a uma outra empresa, que na verdade você sabe que isso está errado, mas enfim, acontece, veio do nosso grupo Contadores, Comunidade de Contadores do Agro. Então, se você quiser participar, o link está na bio ou na descrição do vídeo aqui do nosso canal do YouTube, né? Na bio do Instagram, descrição do canal do YouTube, ou se você está assistindo por outra rede social, eu vou colocar aqui o nosso número do telefone, o nosso WhatsApp aqui da nossa empresa, para que você possa participar desse grupo que tem diversos assuntos lá, não são somente assuntos do agro, diversos assuntos que nós tratamos lá, como por exemplo essa situação aqui que fica conhecida, qualificada ou é denominada pela Receita Federal como fragmentação da atividade empresarial, ok? Um abraço, professor Eliel, até o nosso próximo vídeo, tchau!